ouvintes do Enem 2022, estou aqui com o caderno azul para comentar a prova de espanhol. Vamos lá? Como eu sempre falo, por atenção ao título, fonte e a pergunta. Essa fonte é mexicana, MX. Esse MX aqui mostra que é mexicano. Nós temos aí Instituto Nacional de Línguas Mexicanas e a pergunta é: qual é a função social desse texto? Aqui nas últimas linhas, olha o que ele fala sobre as línguas indígenas. Se, condicional, se falam, são reconhecidas e todos as respeitamos. Protegemos nosso patrimônio nacional, ou seja, ele está defendendo a necessidade de preservação das línguas indígenas mexicanas. Letra E, que diz exatamente: defender a preservação das línguas originárias, garantindo a diversidade linguística mexicana. Na seguinte questão, nós temos aqui ele pequeno irmão, nosso título. A fonte é uma fonte jornalística, Vanguardia, muito recorrente no Enem. Vanguardia. O que a gente faz? Lê as últimas linhas, porque é um texto dissertativo. E a pergunta é o autor faz uma crítica. Onde está a crítica no texto dissertativo, jornalístico? Na conclusão. Olha essa palavrinha aqui, que es esta intromissão? Intromissão, ele pergunta, que intromissão é essa que o celular faz na minha vida? Então, essa palavrinha tem como sinônimo qual dessas opções? Ingerência, intromissão. Letra D. Ingerência do celular sobre as escolhas dos usuários. Essa é a intromissão do celular nas nossas escolhas. Essa questão também trouxe um texto curtinho, não apresenta título, mas na fonte a gente tem a fonte dela, que é do Eduardo Galeano, o livro dos abraços. Eduardo Galeano também é um autor que se utiliza muito do Enem. Muitos textos do Enem já foram aí do Eduardo Galeano, esse ano mais uma vez. As diferentes expressões existentes no espanhol para se referir a amigo variam em função de quê? Em função de quê? Há diferentes formas de se referir a amigo. Ele coloca no subúrbio da Havana, em Cuba, existem algumas formas de ser amigo. Em Caracas, capital da Venezuela, outras formas. Em Buenos Aires, outras formas. Ou seja, do papel da amizade em diferentes contextos. Em cada contexto, cada país, haverá uma forma de dizer amigo, em função do papel dessa amizade nesses contextos. O distrator vem para as peculiaridades dos subúrbios hispano-americanos. Ele fala de um subúrbio, que é o da Havana. Caracas, ele não fala de subúrbios. Buenos Aires, ele não fala de subúrbios. Então, aqui fica incompleto em virtude disso. Essa questão é uma questão que parece ter um texto bem longo, mas bem simples, vocabulário muito simples. E só aqui o finalzinho, já dá para responder a pergunta. Aquela questão, qual é a crítica? Aqui nas últimas linhas a gente encontra: se as flores do futuro, se as flores do futuro crescem com tanta dor, certamente amanhã será uma manhã sem sol. Quem são as flores do futuro? As crianças. O título está falando sobre uma manhã sem sol, porque as crianças estão sofrendo, tendo uma infância dolorosa. E aí você tem a letra A, o descaso diante da problemática de crianças em situação de rua. Toda a poesia vai discorrer sobre isso. E aqui no último parágrafo, na última estrofe, a gente tem o checkmate. E para finalizar, nós temos essa última questão que pergunta: no texto, as palavras criança e tribo são usadas. Criança é um falso amigo, não é criança, é criação. Então, criação e tribo é usado para quê? Olha aqui, o último quadrinho, quando ele diz: para maternar é necessário uma tribo, uma rede de apoio. A criação não deveria se viver em solidão. Criar um filho não deveria ser algo solitário. Então, letra A, evidenciar a importância de uma rede de apoio para as mães na criação de seu. Então, a prova do Enem é muito simples, como eu havia comentado com vocês. Bastante fonte jornalística, vocabulário leve, interpretação simples. Espero que vocês tenham sim feito uma excelente prova.
Me acompanha para continuar aprendendo espanhol e compartilha com algum amigo que fez a prova do Enem e tá aí com algumas dúvidas.